Pois bem, irmãos, boa tarde, paz do Senhor para vocês. Irmãos, nós vamos iniciar hoje uma série de pregações no livro de Ruth. Eu quero que vocês abram comigo aí no livro de Ruth, ali depois de Josué, Juízes. Então nós chegamos ao livro de Ruth. Nós iniciamos as nossas pregações aqui na estiva com uma exposição na carta de Paulo a Filemon. Então a gente viu primeiro um livro do Novo Testamento e agora a gente vai estudar um pouco um livro do Antigo Testamento, porque a gente precisa entender, e a igreja precisa ter claro, que toda a palavra de Deus, no Antigo e no Novo, ela é igualmente palavra de Deus, né? Algumas igrejas têm e dão a ênfase, é como se o Novo Testamento fosse mais palavra de Deus que o Antigo, ou como se o Antigo fosse mais que o Novo. Só que a Bíblia é uma só, o Deus que se revela nas Escrituras é um só. E se nós queremos então conhecê-lo e conhecer o que ele nos ensina e o que ele quer que nós creiamos, e se nós quisermos então adorá-lo melhor dessa forma, nós precisamos sempre então ter conhecimento não só de partes isoladas da Bíblia, mas de toda ela. Que Deus nos ajude e que nós possamos, durante o tempo que estivermos aqui, passear por diversos livros da Bíblia. Que nós possamos então ser muito abençoados nesse processo de aprendizagem e caminhada, tá? Eu vou só pedir para Janderson ou para alguém para pegar aquela águazinha camarada para mim, que logo eu vou precisar. Enquanto isso, vamos, acho que todos já encontraram aí, o livro de Ruth é um livro particularmente conhecido das Escrituras. Eu imagino que, só para eu observar aqui, vocês podem acenar com a mão a minha resposta, a minha pergunta. Quantos aqui já ouviram uma pregação no livro de Ruth? Ninguém? Não me lembro não. Pode ser que tenha já ouvido, mas não. Pronto. Então, para pessoas que vivem há mais tempo dentro de uma igreja evangélica, talvez até é mais comum, né? Mas, já que vocês ainda não tiveram essa graça, esse privilégio, que bom, né? Vamos inaugurar o livro de Ruth, então, aqui, e vamos aprender dele bastante coisa, tá? Vamos primeiro, antes de lermos, eu gosto de contextualizar, de conversar um pouco com vocês sobre o contexto, a escrita desse livro, por que esse livro existe e por que é que ele está na Bíblia, né? Obrigado. Isso é muito importante, porque cada livro da Bíblia ele tem um propósito e um lugar dentro da grande história de Deus. A história e o único assunto, se a gente fosse dizer assim, da Bíblia, e o grande assunto que a Bíblia traz, é justamente a história de um Deus que quer formar um povo e levá-lo à salvação através de Cristo Jesus. Então, quando Deus conta na Bíblia a história de Adão, de Moisés, de Abraão, de quem for, de Ruth, a gente sempre tem que olhar para esses textos não como se Ruth fosse a personagem principal desse livro, ou como se Abraão, Isaac, Jacó fossem os personagens principais. O personagem principal da Bíblia é o próprio Deus. A história que é contada nas Escrituras é a história de Deus e a história de como Deus age através de homens imperfeitos, falhos, pecadores, para cumprir os seus propósitos na história. Então, dentro da grande história da Bíblia, dentro da grande história de Deus, há um período histórico muito específico, conhecido como o período dos juízes. O período dos juízes, só para a gente situar na história, na grande história de Deus. Você tem ali o povo caminhando 40 anos no deserto, depois de ter passado 430 anos escravo no Egito. Depois desse tempo, então, o povo chega em uma determinada localidade, às margens do Rio Jordão, e Deus permite que aquele povo entre e comece a conquistar a terra de Canaã. O povo de Israel entra na terra de Canaã e começa a conquistar aquela terra.
Quando o povo entra, vocês lembram bem, o grande líder do povo de Israel durante os 40 anos na peregrinação tinha sido Moisés, né? Moisés que dirigiu o povo no deserto até a entrada de Canaã. Mas Moisés tinha pecado contra Deus e Deus não permite que ele entre na terra prometida. Mas Deus não deixa seu povo sem liderança. Deus, muito misericordioso e muito bondoso, coloca um homem para suceder Moisés. Esse homem é chamado Josué. Tá? Josué vai ser o grande general, vamos dizer assim, do povo de Deus. O grande general que vai fazer com que esse povo entre, passe o Jordão, conquiste cidade após cidade e então se estabeleça na terra de Israel, como é conhecido hoje, ou terra de Canaã, Palestina, Cisjordânia. São várias palavras que servem para designar aquele local onde o povo conquistou uma terra. Pois bem, Josué, como todos os mortais, ele cresceu, ele nasceu, cresceu, envelheceu e morreu. Né? Da mesma forma que Deus tomou Moisés para si antes de passar o Jordão, o servo Josué também viveu e morreu. A partir do momento então em que esse homem chamado Josué morre, vai se iniciar isso que eu estou chamando aqui de período dos juízes. Tá? O período de juízes é um período de história que vai durar cerca de 520, 530 anos no povo de Israel. Então, da época que Josué morre até quando o período de juízes termina, nós estamos falando aí de coisa de 500 anos. Nosso país tem 500 anos. A gente tem mais ou menos como fazer um paralelo. 500 anos é uma porção muito boa de tempo, né? É a metade de 1000 anos, vamos pensar assim. Então, durante 1000 anos, esse povo esteve sem uma liderança específica unificadora. Durante esses 1000 anos, não, perdão, durante esses 500 anos, esse povo nunca teve, por exemplo, um rei, um presidente, mas eles tinham pontualmente pessoas que eram mandadas por Deus para cumprir determinadas funções, às vezes inclusive funções de governo. E esse povo que vai então governar durante esses 500 anos são chamados de juízes. Então, período de juízes, período de 500 anos em que Deus pontualmente diz: fulano de tal, vou levantar você, vou capacitar você e você vai fazer determinada coisa em prol, em benefício do meu povo. Muito bem. Agora tem uma coisa que é muito interessante no período de juízes. Eu quero que vocês abram aí comigo. Antes de lermos Ruth, eu quero que vocês, na verdade, vocês já estão onde a gente quer, porque o livro de Juízes fica exatamente antes de Ruth, né? Se vocês estiverem vendo aí o capítulo 21 de Juízes, eu quero que vocês olhem para o versículo 25, o último versículo do livro de Juízes. E olhem só o que está escrito aí. No tempo dos juízes, naqueles dias, não havia rei em Israel. E veja só o que acontecia. Cada um fazia o que achava mais reto. O livro de Juízes vai ser sucedido logo em seguida ao livro de Juízes, vai vir o livro de Ruth. Só que o livro de Ruth é escrito no mesmo tempo, no mesmo período de tempo que o livro de Juízes. Não é como se Juízes terminasse e depois começasse Ruth. Não. É como se Juízes e Ruth acontecessem no mesmo período de tempo, certo? Se vocês olharem aí o versículo 1 do livro de Ruth, diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Então vejam, quando o livro de Ruth foi escrito, o livro dos juízes também estava sendo escrito. O período de juízes estava acontecendo. E esse período, o período de juízes, foi marcado por esse ambiente aqui que está no versículo 25 do capítulo 21. Um tempo em que cada um, em vez de seguir a lei de Deus, fazia exatamente o que achava mais reto. Só que há um detalhe. Esse povo aqui, que vivia conforme o que achava mais reto, já tinha recebido os 10 mandamentos. Esse povo aqui já tinha passado 40 anos no deserto. Esse povo do livro de Juízes já tinha recebido de Deus as orientações sobre como eles deveriam servir e adorar a Deus. Só que ainda assim, eles preferiam viver como cada um achava mais reto. Então, o período de Juízes, para que tenha bem claro na nossa cabeça, foi um período de grande confusão. Um período
em que as pessoas abandonavam a Deus e passavam a adorar a ídolos. Um período em que invasores estrangeiros entravam na terra prometida, oprimiam o povo, e então Deus às vezes levantava, por misericórdia, levantava um herói militar, vá lá, salve meu povo. Para vocês terem uma ideia, nesse período de 500 anos, 14 pessoas foram juízes sobre Israel. Otniel, Eude, Sangar, pessoas que a gente conhece pouco. 2 que a gente conhece um pouco mais, Débora e Gideão. A maioria aqui já deve ter ouvido falar, ou de Débora, ou de Gideão, ou dos dois, né? Outros, Tolá, Jair, Jefté, Ibzão, Elon, Abidom e um que é quase desconhecido, chamado Sansão. Quase ninguém conhece Sansão, né? Então, esses primeiros 12 aparecem aqui nesse livro chamado de Livro dos Juízes. E há mais 2 juízes que são relatados na Bíblia, Eli e Samuel. O profeta Eli, também muito conhecido, né? Um homem que viveu no final do período dos juízes e que em determinado dia vê uma mulher orando e chorando na casa do Senhor e pergunta, você está bêbada, mulher? E a mulher não, na verdade ela estava se derramando profundamente perante o Senhor. Por quê? Porque ela era estéril e desejava ter um filho. E essa vai ser a mãe do último dos juízes, que é Samuel. Então esses 14 homens julgaram Israel, foram usados por Deus durante um determinado período de tempo para livrar aquele povo. Só que eu quero que vocês vejam mais uma coisa ainda sobre o livro de Juízes. Além de ser um tempo em que cada um fazia exatamente o que achava que era reto, eu quero que vocês abram aí no capítulo 6 do livro de Juízes, só para a gente ter um retrato exato desse período. Capítulo 6 de Juízes, vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Vejam só que coisa esquisita e bizarra. Diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor nos entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estavam nos montes e nas cavernas e as fortificações. Vamos ficar só aqui no versículo 1. Vamos focar no versículo 1. Vejam o que está dito aí. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. E então o Senhor faz o quê? Os entrega na mão dos seus inimigos. Eu queria destacar ainda um outro versículo. Deixa eu ver se eu tenho marcado aqui. Porque ele é também muito importante para a nossa exposição aqui. Juízes. Vejam o capítulo 4. Voltem aí para o capítulo 4. Vejam o que diz aí no verso 1 do capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois que faleceu Eude. Se vocês lerem todo o livro de Juízes, são 21 capítulos, vocês vão ver que aparece pelo menos 6 vezes, durante esse livro, uma expressão semelhante a essa. Tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Então, esse período de 500 anos é um período em que há constante desobediência do povo de Deus para com a lei de Deus, e Deus, por misericórdia, vem e dá livramentos para esse povo, porque Deus tem um propósito maior com o seu povo. Se Deus não fosse misericordioso, diante desses abandonos, diante desses momentos em que o povo quer viver segundo o seu próprio coração, o que é que ele podia fazer? Eu não preciso desse povo. Eu não preciso de Israel para que eles me adorem. Eu simplesmente sou o autor e criador de todas as coisas. Eu posso simplesmente criar outro povo. Mas Deus tinha uma promessa para aquele povo, e Deus os preserva, e Deus os dirige, porque há algo que aquele povo precisava fazer dentro da história da redenção. E o livro de Ruth, ao qual chegamos hoje, ele vai nos contar um pouco sobre os propósitos de Deus dentro da história da redenção. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês, tá? A gente vai expor todo o livro, mas eu já vou dar um spoiler agora. Sabe quem foi Ruth?
Ruth foi nada mais, nada menos que a avó do rei Davi. Ruth, portanto, foi nada mais, nada menos do que parente direta do Senhor Jesus. Porque, se vocês lembram, Jesus vem da descendência de Davi. E Ruth foi a avó de Davi. Então vejam, quando a gente se aproxima desse livro, do livro de Ruth, escrito no período dos juízes, período conturbado, período em que o povo vivia em pecado, a gente tem que ter isso muito claro. Esse livro não é simplesmente sobre Ruth, mas ele vai apontar para a construção de um povo, a construção da monarquia de Israel, a construção da casa de Davi e, portanto, também esse livro vai apontar mais para frente para o próprio Cristo. E isso nós vamos ver quando meditarmos versículo a versículo aqui desse texto. Agora vamos nos deter e vamos ler o texto de Ruth. Hoje nós vamos ler só os 5 primeiros versículos. A minha intenção hoje é apenas introduzir esse livro, não fazer o capítulo completo, tá? Então vamos lá. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreu também Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada, seus 2 filhos, de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos orar novamente? Senhor nosso Deus, nós nos chegamos agora a uma porção da Tua Palavra. Nós queremos, Senhor, que seja muito mais do que uma aula, do que uma explicação humana desse texto. Nós desejamos de verdade ouvir Tua voz, Senhor. Nós queremos aprender e ser exortados e ensinados na Tua Palavra, no Teu temor, para que nós possamos viver de forma íntegra e justa perante o Senhor. Pedimos então que o Senhor fale por minha boca, que o Senhor também prepare os ouvidos que irão ouvir, Senhor, e os corações que irão receber essa porção da Tua Palavra. Que nós não endureçamos os nossos corações, mas que nós recebemos e acatemos, Senhor, a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, no tempo em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Fome é certamente uma das coisas mais terríveis que um ser humano pode enfrentar. Não sei se na história de vocês alguém aqui passou por isso. Eu tenho na história de minha família, graças a Deus eu fui poupado disso. Mas na história de minha família houve pessoas que passaram um momento de muito aperto e angústia. E, em geral, talvez os sofrimentos humanos façam com que a nossa mente pense que tudo está valendo. Se eu estou sofrendo, eu posso fazer qualquer coisa para me livrar do sofrimento. Alguns pensam assim. Elimeleque, o homem de Judá, o homem de Belém de Judá, Efrateu, como é dito aqui, diante da grande fome que houve na terra de Belém de Judá, e na terra, na verdade, aqui a expressão parece ser uma fome alastrada por todo Israel, talvez até por outros lugares. Elimeleque, ele se entende no direito de deixar a terra de Israel, a terra de Canaã, a terra da promessa, pela qual seus pais tinham peregrinado 40 anos no deserto, pela qual os patriarcas esperaram mais de 600 anos, desde que Abraão começou a peregrinar. E então chegou o tempo em que os seus descendentes conquistaram. Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Diante da fome que sobrevém, eles buscam refúgio, buscam segurança e buscam o sustento material fora da terra prometida. Eles vão para uma terra chamada Moabe. Irmãos,
Se você e eu estivéssemos com fome, em uma situação como essa, muito provavelmente a gente faria igual. Só que tem uma grande ironia aqui. Sabe qual é a terra que eles moravam? Quero que vocês leiam comigo, para vocês verem. Deuteronômio 6:3. Vejamos uma descrição da terra em que esses personagens aqui moravam. Versículo 3 diz assim: Ouve, pois, Israel, e atentem os cumprir, para que bem te suceda, e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor Deus dos teus pais. A terra que Deus prometeu dar, e realmente deu ao povo de Israel, era uma terra de abundância, uma terra de fartura, uma terra que mana leite e mel. Sabe o que significa isso? Uma terra em que o mel é tão abundante que ele derrama. A ideia é essa. Há uma terra em que há tanto leite que ele se perde e ele tem em abundância. Deus deu ao povo de Israel uma terra extremamente abundante. E a grande ironia é que nessa terra abundante houve fome. E a grande ironia é que esse homem aqui, chamado Elimeleque, sabe o que significa o nome Elimeleque? Deus é rei. Deus é rei. Esse homem Elimeleque, em vez de submeter-se a Deus, que é o seu rei, em vez de confiar nas promessas de Deus dentro da terra que é abundante, ao ser acossado pela fome, ele busca manutenção material na terra estrangeira. Ele lembra, eu disse aqui para vocês, na primeira aula de escola dominical que eu ministrei, sempre que na Bíblia aparecerem expressões como foi para um país distante, foi para uma terra distante, foi para o Oriente, assim como lá o filho pródigo fez. É muito parecido com o que nós temos aqui. Quando Elimeleque e sua família saem de Israel, eles vão justamente na direção do Oriente. Eles vão justamente na direção de Moabe. Belém, a cidade deles, fica situada ali mais ou menos no centro de Israel. Pensem em um país como um retângulo, né? O tamanhozinho de Israel é um retângulo. E mais ou menos no centro do retângulo você tem ali Jerusalém. E a 10 quilômetros abaixo você tem a cidade de Belém. Na cidade de Belém, a cidade está no meio da possessão de Israel. Faltou pão. E esse povo vai então para uma cidade mais a oeste. Vão para Moabe. Só que tem mais uma ironia aqui no texto. Vejam, a terra que mana leite e mel passa fome. Um homem chamado Elimeleque, Deus é rei, não confia no seu rei, mas vai buscar fartura fora. Só que a terceira ironia sabe o que significa a palavra Belém? A cidade de Belém era conhecida como a casa do pão, a padaria de Israel. A ironia é que eles estão passando fome em uma terra de abundância, em uma cidade que se chama Casa do Pão. Imagine, né? O leitor original desse texto, ao se deparar com isso, ele deve ter ficado assim, pai, coisa, né? Eles saem da Casa do Pão para ir então para um planalto, né? A expressão aqui, eles foram para a terra de Moabe, mais literalmente falando, está aí no versículo 2, seria, eles foram para o planalto de Moabe, para um lugar alto e fértil que havia lá em Moabe. Irmãos, vejam, Elimeleque, um homem de Israel, da casa de Judá. O que é que significa isso? Ser da casa de Judá. Se vocês lembram, Judá é um dos filhos mais velhos do patriarca Jacó, né? E ele vai formar então uma das 12 tribos de Israel. E a tribo de Judá, ela vai receber um destaque todo especial. É da tribo de Judá, é prometido que viria o grande rei segundo o coração de Deus. Davi, por exemplo, vai vir da tribo de Judá.
é da tribo de Judá que virá o Messias. Jesus vem da tribo de Judá. Ao próprio Judá, o pai, quando foi morrer, abençoou seus 12 filhos e deu uma promessa muito especial. Quer ver? Vai lá em Gênesis 40. Perdão, Gênesis 50. Um pouquinho para trás, Gênesis 49. Agora sim. Vejam aí, versículo 8 do capítulo 49 de Gênesis. Olha o que é que Deus diz sobre Judá. Judá, teu irmão te louvarão. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. O filho do teu pai te inclinará a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés. Até que venha Siló, e a eles obedecerão os povos. E Jacó continua aqui, abençoando a Judá e a seus filhos. Mas vejam, uma coisa importante. Ele diz aqui, o cetro não se arredará de Judá. Sabe o que significa isso? É de Judá que vai vir o verdadeiro rei. O rei que seria ungido. Então vejam, esse homem que era da tribo da promessa de Deus, inclusive sobre o reino, ele se afasta de todas essas promessas. Ele se afasta da promessa da terra. Ele se afasta do culto de Deus, porque lá em Moab ele não ia encontrar o culto de Deus. Ele se afasta da expectativa pelo rei que viria sobre a tribo de Judá. Ele se afasta de todos os privilégios que eram inerentes, que eram próprios do povo de Israel, especialmente da tribo de Judá. Sabe por que ele faz isso? Porque no tempo dos juízes, cada um fazia o que era mais reto ao seu próprio coração. No tempo dos juízes, o povo de Deus esquecia-se do Senhor constantemente e não poucas vezes, o que é que eles iam fazer? Adorar a falsos ídolos. Então já era culturalmente muito tranquilo isso daqui. Ninguém ia estranhar que um homem de Israel saísse, deixasse as suas obrigações e os privilégios. Talvez, por isso, Elimeleque não tardou em ir para a terra de Moab. Só que tem um problema aqui. Essa viagem que ele vai fazer vai cobrar um preço muito alto para ele e para sua família. Diz aí o verso 1b até o 2. E o homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe. Ele vai então guiar sua família para longe de Deus e isso vai cobrar um preço. Vejam só. Primeiro, esse homem que buscou um refúgio seguro contra a fome, em pouquíssimo tempo, no verso 3 vai dizer aí, morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ele procurou segurança. Ele procurou não ter mais... Isso doeu. Ele procurou não ter mais fome e ser ameaçado pela morte. Mas das primeiras coisas... E aqui, se você ler o verso 1 e o 3, o 2 e o 3... Você percebe que não é uma grande distância de tempo. Você percebe eles vindo para Moabe, e aí o versículo 2 termina, e ficaram ali, e logo no versículo 3 já diz, morreu Elimeleque. A gente não sabe precisar em quanto tempo Elimeleque morreu. A gente não sabe se ele passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. A gente não sabe. O que parece aqui é que foi uma morte muito rápida. Eu imagino que algo muito fulminante, não sei, algum problema de coração, no cérebro, mas o certo aqui, Elimeleque não dura muito na terra de Moab. Se ele tinha buscado Moab, procurando segurança, tranquilidade, fartura e paz, ele foi procurar no lugar errado. A procura dele não
não deu muito certo. Só que tem outra coisa. A morte de Elimeleque é uma consequência, provavelmente, de seu abandono das coisas de Deus. Mas, quem dera que essa fosse a única consequência que tivesse vindo sobre a vida da família dele por conta do abandono das coisas de Deus, do abandono da terra de Deus. Vocês vão ver mais aí à frente. Os 2 filhos dele vão morrer. E a mulher dele vai chegar no que a gente chama de fundo do poço social. E a gente vai trabalhar isso aqui com calma. Deixa eu só me situar aqui. Eu tomei acho que algum bichinho que me mordeu e foi pesado agora. Viu? Se eu ficar roxo aí, vocês me avisem. Vamos lá. Perfeito. Deixa eu só dizer a vocês uma coisa aqui. Eu disse que o nome de Elimeleque significa Deus é meu rei, né? Ou Deus é rei. O nome da esposa dele também é muito interessante. O nome da esposa dele significa, Noemi, né? Significa agradável. Linda e agradável. É mais ou menos a ideia aqui. Vamos listar as consequências dessa viagem que Elimeleque e sua família vão fazer. Primeiro, logo que chegam na terra, não demora muito, Elimeleque morre. Pouco tempo depois, talvez uns 10 anos depois, seus 2 filhos morrem. E sua esposa chega no fundo do poço social. Quarta consequência dessa viagem de Elimeleque. Quarta consequência da viagem de Elimeleque. Sua esposa olha para si mesma. Sua esposa, que tinha como significado do nome agradável, olha para si mesma e diz agora: eu me tornei amarga. A ideia aqui é de oposição, vejam. Agradável, imagine um copo de água gelada quando você está com muita sede. É algo agradável, né? Mas Noemi, no final dessa história, no final do curso dessa história, vai dizer de si mesma: eu não sou mais uma pessoa digna do nome Noemi, agradável, mas eu agora sou uma pessoa amarga. O Senhor me fez amarga. E por quê? Porque o Senhor cobrou e trouxe consequências sobre sua vida. Ok? Então vamos lá. Deixa eu retornar aqui, só para eu pontuar para vocês algumas coisas aqui. A primeira coisa então que nós temos nesse texto é uma família saindo de Israel em um período de fome. E uma coisa importante é, por que é irônico que na terra que mana leite e mel tenha fome? É irônico porque havia uma promessa de Deus sobre o povo de Israel que estava indo para aquela terra, de que se eles fossem fiéis e guardassem a aliança que havia entre Deus e eles, aquela terra seria uma terra de delícias para sempre. Eles iriam viver ali, eles iriam ver suas criações, eles iriam ver as suas plantações, seus filhos, seus netos, eles iam viver bem e viver muito. Só que, lá em Deuteronômio 28, eu quero que vocês abram comigo Deuteronômio 28, havia essas bênçãos de que eu acabei de falar, e havia também maldições que o próprio Deus estabeleceu. Vejam aí, se vocês abrirem o capítulo 28 de Deuteronômio, do versículo 1 até o versículo 14, Deus faz uma lista de bênçãos. Olhem, se vocês forem fiéis, eu vou dar isso, vou dar isso, vou dar isso, vou dar isso para vocês. Vocês vão viver bem assim, vocês vão poder me adorar, vocês vão ter paz e por aí vai. Do versículo 15 até o 68, vejam, de 1 a 14, bênção. Do 15 até o 68, Deus faz severas advertências. Se vocês me desobedecerem, vocês vão sofrer isso, vocês vão sofrer isso, vocês vão sofrer isso. A lista é imensa, vocês estão vendo aqui. Dos 68 versículos, a maioria é para advertir sobre as maldições que Deus traria se eles fossem infiéis. Eu quero que vocês olhem aí o capítulo 15, para começar.
O versículo 15, perdão. Eu estou toda hora trocando palavras hoje, né? Versículo 15. Deus falando sobre as maldições que viriam sobre Israel se eles desobedecessem. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Capítulo 28, versículo 15. Deus vai fazer então uma lista de maldições. Nós não vamos ler toda essa lista não, tá? Mas a gente vai ler alguns versículos aqui. Por exemplo, 23 e 24. Eu vou pedir para Arthur ler para a gente. Versículo 23 e versículo 24. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, do céu descerá sobre ti, até que seja destruído. Virão sobre vocês todas essas maldições. Uma das maldições sobre a terra. A terra e o céu serão tão duros de trabalhar que eles serão como metais. Se você for plantar alguma coisa, você vai ter que trabalhar a terra como se você estivesse trabalhando no ferro. Imagine, vou plantar um feijãozinho aqui. Vou cavar aqui uma covinha para enfiar um feijão. Em vez de ter terra, ter ferro para você cavar. A ideia é de que se eles fossem infiéis a Deus, essa terra que dá leite e mel, ela agora seria trabalhosa, dura, árdua e improdutiva. Em vez de ser como ela deveria ser, como já era conhecida, a terra de leite e mel, ela seria agora uma terra impossível de trabalhar. Os céus sobre a tua cabeça serão bronze, debaixo de ti a terra será como ferro. A chuva da tua terra, o Senhor, em vez de chuva, o Senhor vai dar pó para Israel. Dos céus descerá sobre ti pó destruidor. Imagine. O povo que esperava, que podia esperar as bênçãos e a fartura, caso fossem infiéis, poderiam esperar pó destruidor dos céus. Vamos ver outro versículo. Versículo 33. Veja o que é que ele diz aí. Arthur, por favor. 33. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-lo-ás, um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Se vocês abandonarem os meus estatutos, todas essas maldições virão sobre vocês. Um povo estrangeiro virá e dominará sobre a terra de vocês, e o fruto da terra de vocês será comido pelo estrangeiro. Veja, no período de Ruth havia fome. A terra não era produtiva. No período de Ruth a gente não sabe se povos estrangeiros estavam vindo para roubar. Mas a fome em Israel, quando vem fome sobre Israel, a gente tem que ver isso de forma clara. Dentro do período de Juízes, eles procuraram se afastar de Deus e sofreram castigo. E esse castigo estava todo prometido lá em Deuteronômio. Quando Deus firma aliança com eles, se vocês obedecerem, bênçãos. Se vocês não obedecerem, maldições. Para a gente terminar, 38 até o 40, Jonathan. Arthur, perdão. Lançarás muita semente ao campo, porém colherá pouco, porque o gafanhoto a comerás. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém dos seus vinhos não beberás, nem colherás as uvas, porque o alverga as devorará. Em todos os teus limites terá oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a tua azeitona cairão. Muito bem. Vejam. Nós vimos então em Ruth que havia fome na casa do pão, havia fome na terra que mana leite e mel. Nós podemos ter certeza aqui que o povo de Israel, depois de um longo período de desobediência, está sofrendo agora da parte de Deus a consequência
de ter vivido em desobediência à sua aliança. Deus é um Deus justo e costuma cumprir as promessas que faz. Deus prometeu que o povo entraria em uma terra e que se eles fossem dedicados, eles viveriam bem. Mas ele também prometeu que traria juízo sobre aquele povo se ele não fosse temente. E é isso que acontece aqui. Depois então de sofrer essas coisas, então, uma família de Belém de Judá é motivada a ir ao estrangeiro. E essa família que vai ao estrangeiro vai passar por diversas coisas. Agora deu bonito. Vai-se embora. Não acredito não. Bem, vamos. O som atrapalha até mais que o cachorro, mas enfim. Vamos tentar retomar o fio aqui. Então, a ironia está posta. A terra de fartura já não é farta. Mas não é de todo incompreensível. A gente consegue entender como é possível que uma terra farta chegue a isso. É possível quando o próprio Deus, que é um Deus justo, faz realmente aquilo que ele prometeu fazer. Pois bem, quando Elimeleque morre, e morre muito rápido, duas coisas acontecem. O que é que acontece? Noemi fica viúva e seus filhos ficam órfãos. Quando nós olhamos para o restante das Escrituras, e quando nós estudamos um pouco sobre o contexto do Antigo Testamento e mesmo da época de Jesus, uma das coisas mais delicadas socialmente falando que poderiam acontecer seria justamente uma mulher ficar viúva e seus filhos ficarem órfãos. Na verdade, se nós olharmos mesmo hoje, é uma coisa muito difícil. Imagine uma esposa com vários filhos para criar sem o marido para apoiar. Ou filhos criados sem a presença de seus pais, né? De um ou do outro. São desafios muito grandes. Só que na época em que esse povo aqui viveu, e na situação em que eles estavam, era ainda mais delicado. Lembrem que eles deixaram a terra em que eles eram cidadãos e agora eram estrangeiros na terra de Moabe. Ser viúva e ser órfão na terra de Israel não era fácil, mas eles pelo menos tinham leis. Se vocês lembram lá no livro de Levíticos, por exemplo, como é que as viúvas e os órfãos deveriam ser tratados pelo povo piedoso de Deus? Se eles tivessem fome e tivessem uma plantação, por exemplo, de milho, o dono da plantação não poderia colher nas quinas, nas cabeceiras do terreno, porque aquele lugar era reservado para os órfãos e as viúvas. O próprio Deus cuidava